Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um dia de Escola Bíblica Dominical em que vamos trabalhar com os personagens do Antigo Testamento. Temos feito este trabalho destacando ícones, pessoas que tiveram grande relevância na história da Bíblia, na história do povo judeu, na história da constituição do projeto divino de salvação que chega ao mundo através de Jesus Cristo, que nasce no povo judeu, que nasce no meio deste projeto que foi sendo desencadeado historicamente em favor de todos nós. Pois bem, nós temos trabalhado com a figura de Moisés. A professora Lígia, na última semana, inaugurou essa série de temas que vamos abordar aprendendo com os exemplos da vida deste grande homem de Deus, deste homem que foi escolhido para resgatar o povo de Israel do Egito e introduzir-lhes na terra prometida. Pois bem, esse caminho que nós estamos percorrendo nos deixa um conjunto de aprendizados e hoje nós vamos trabalhar com as lições do fracasso. Antes de darmos início, eu quero fazer uma oração e depois convidar aí os queridos irmãos a lerem comigo Êxodo capítulo 3, versículos do 11 ao 22, que será o texto base do nosso trabalho nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Pai Celestial, nós te rogamos a tua bênção, te rogamos a tua iluminação, te rogamos o teu esclarecimento, para que as nossas mentes e o nosso coração estejam aptos ao aprendizado da tua palavra. Senhor, só tu tens as palavras de vida, e é por isso que nós mergulhamos em buscar entendê-las através do Espírito Santo e da leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos o nosso encontro dominical para estudarmos a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque temos o Espírito Santo de Deus para esclarecer as dúvidas do nosso coração, acalmar a nossa alma, orientar o nosso espírito e permitir o nosso progresso na nossa caminhada de aprendizado da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos então à leitura. Quando os versículos que vamos trabalhar são versículos em quantidade não tão grande, eu gosto de lê-los aqui com os irmãos para que nós tenhamos na memória de forma mais recente a leitura. Então vamos ler capítulo 2 do livro de Êxodo, versículos 11 a 22. Naqueles dias, Moisés mata um egípcio e foge para Midian, é o título. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado deste caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar a água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje
mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou a água e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Pois bem, feita esta leitura, nós vamos passar, portanto, ao tema de hoje, tema do nosso encontro de hoje. Desse capítulo, dessa passagem que lemos, temos aí a história de Moisés, que já havia sido fruto de um milagre, a sua vida, a manutenção da sua vida era fruto de um milagre, percebendo aí o crescimento do povo e dos hebreus em meio aos egípcios. A gente tem uma ação drástica de Faraó que determina o homicídio de todos os filhos das mulheres hebreias assim que nascessem, logo após o parto. E ao perceber este cenário, a mãe de Moisés busca uma alternativa e fazendo com que houvesse o compadecimento das parteiras, ela vê garantida a vida do seu filho, colocando num pequeno berço feito de junco e colocando Moisés a navegar à deriva no rio Nilo. E o que acontece é que Moisés é encontrado pela filha de Faraó, que se apaixona por ele e o cria como se fosse seu herdeiro, como se fosse seu filho. Então, a vida de Moisés já é fruto de dois milagres. Primeiro, Deus Deus coloca no coração daquelas parteiras misericórdia em relação à vida de Moisés. E, em segundo lugar, Deus protege, Deus ampara, Deus guia aquele neném num bercinho de junco, navegando no rio Nilo, ainda que por não uma extensão tão grande, porque a filha de Faraó se banhava à frente do rio, mas não permitindo que nenhum mal acontecesse a Moisés, muito pelo contrário, que Moisés fosse encontrado, fosse acolhido, fosse levado para dentro e tivesse todo o cuidado, sendo inclusive amamentado e criado pela sua própria mãe, com os cuidados da sua própria mãe, que sem que soubesse a filha de Faraó ser ela a mãe do neném, a contrata, a traz para o cuidado daquele bebê, daquela criança. Pois bem, Moisés cresce, Moisés se torna um homem feito, ele é criado com os aprendizados do palácio, ele é criado sabendo do funcionamento daquela sociedade, das regras de funcionamento daquela sociedade que se organizava tendo como prioridade os egípcios em detrimento dos hebreus. Os hebreus eles estavam numa posição escravizada, numa posição subalterna naquela estrutura social. Mas Moisés se indigna, Moisés se identifica com o povo hebreu e se indigna ao perceber que aquele povo era injustamente maltratado, injustamente escravizado. Aquele povo era vítima de tantas maldades feitas pelos egípcios. Nesse contexto, a gente vê o sentimento de Moisés trazendo para ele um conjunto de ações nas quais Moisés projetava a correção da situação de injustiça que ele presenciara. Moisés projeta
no seu comportamento, na sua reação, a perspectiva de solucionar, ainda que temporariamente, ainda que de uma forma pontual, um contexto de injustiça que ele, Moisés, percebia, que ele, Moisés, assistia, e mais do que isso, com o qual Moisés se identificava com as vítimas da injustiça, né? A identificação de Moisés como hebreu, como filho de uma mulher hebreia, como alguém que teve a história de vida de Moisés, era exatamente com aquele povo. Ele sabia que ele era hebreu. E neste contexto, nós vemos Moisés cometer aqui as ações que nós lemos agora. Moisés percebe que é um homem hebreu espancado por um homem egípcio, ele se indigna com aquela situação, ele alimenta aquela indignação, ele espera um momento em que o homem egípcio está só, ele mata o homem e o esconde na areia, achando que não seria descoberto, achando que não seria identificado, achando que não seria visto, na verdade. Ocorre que, logo após Moisés ter matado o egípcio e o encontrado, Moisés assiste também uma briga entre dois hebreus. E, ao ver esta briga, ele interrompe, ele se mete naquela briga e vai tirar satisfação com o homem que havia batido no outro. E ele, ao se meter, recebe uma resposta que ele não esperava. Ele recebe uma resposta que tem duas informações. A primeira é: olha, quem foi que te constituiu juiz ou príncipe sobre nós? Você não tem autoridade para estar se metendo nesse assunto. Segundo lugar, é o seguinte: você está pretendendo matar a mim como você matou aquele homem egípcio? E Moisés, diante dessa resposta, percebe que aquele ato que ele achou que havia sido feito de uma forma oculta, na verdade, já estava no conhecimento, já era do conhecimento de uma parcela significativa das pessoas com as quais ele convivia, e essa informação chega até Faraó, e Faraó, então, indignado, decide que vai matar Moisés. E Moisés foge. Nesse contexto da fuga de Moisés, ele encontra uma nova situação em que pastoras estão sendo afligidas por homens egípcios, pastores egípcios, e Moisés também, de novo, intervém e defende as pastoras, dá água de beber aos seus animais, e por isso ele é convidado a ir morar na casa de seu sogro, onde casa com uma das suas filhas, né? Ele é convidado a ir para a casa do pai daquelas pastoras, e lá ele casa com a sua esposa e tem um filho. Sua esposa chama Zípora e o seu filho Gerson, que recebe esse nome dado por Moisés, porque Moisés ali se identifica como alguém que está peregrino em terra estranha. Meus queridos irmãos, essa história é uma história que faz parte da construção do personagem bíblico que nós estamos estudando este momento da escola dominical, que é Moisés. Mas não apenas isso, ele faz parte da construção do caráter, da formação, da maturidade do libertador Moisés. O libertador Moisés, que volta depois de muitos anos afastado do povo egípcio, com a incumbência dada por Deus para libertar o povo da mão de Faraó. E nós vamos aqui hoje
trabalhar com o tema As Lições do Fracasso, entendendo que essa leitura que fizemos traz para a gente algumas experiências que Moisés vivenciou que se mostraram fracassadas e que, por isso, trazem para a gente algumas lições e alguns aprendizados. E nós vamos começar pensando quando e em que circunstância nós estamos diante de um fracasso. Por que podemos chamar de fracasso essa experiência vivida por Moisés? Para isso, será importante a gente pensar o que é fracasso. Alguns dos irmãos poderiam parar nesse momento e refletir na sua história, na sua trajetória de vida. Quantas vezes você, pessoalmente, já se sentiu fracassado? Quantas vezes você estava absolutamente entregue a um objetivo e, na sua concepção, cumpriu todas as etapas para que algo desse certo e, ainda assim, as coisas não saíram como você previa? Pois é, a vida, ela não é feita apenas de sucessos. A vida também tem fracassos. E isso faz parte do ser humano, faz parte da vida que nós vivemos. Acho que essa talvez seja uma perspectiva muito importante que a gente precisa destacar. Fracasso é uma coisa humana. Deus não conhece o fracasso. Deus tem todas as coisas sob o seu controle e Deus tem no controle da sua disponibilidade o encaminhar e o retroagir. Deus sabe de forma antecipada de todas as coisas e por isso Deus não fracassa. Mas nós, seres humanos, nos limites das nossas competências e faculdades, projetamos e idealizamos situações e perseguimos objetivos numa perspectiva absolutamente adequada aos nossos próprios limites. E por isso, por vezes, as coisas não saem como a gente previa. Bom, no dicionário a gente pode tirar a seguinte informação sobre o fracasso. Fracasso corresponde à falta de êxito, a um malogro, a uma derrota, a uma ação de fracassar, de não se obter o que se pretendia em qualquer âmbito da vida. Bom, nessa história que lemos de Moisés, a gente pode identificar que Moisés fracassou. Moisés fracassou na sua expectativa de esconder das pessoas o crime que ele cometera ao matar o homem egípcio. Moisés fracassa na sua expectativa de ser mediador de uma briga, de uma rusga existente entre dois hebreus. Moisés fracassa na sua própria perspectiva de permanecer no ambiente onde ele estava, gozando da boa vida palaciana que Moisés tinha, já que era tratado como se fosse filho da filha de Faraó, sendo obrigado a fugir e a procurar um novo ambiente para si, porque é investido do medo das consequências do seu fracasso. Moisés fracassou, mas isso traz para a gente alguns aprendizados e trouxe para Moisés também. E nós vamos também, nesta esfera de leitura, entender que o fracasso ele não tem apenas um lado, ele não tem apenas uma perspectiva. O fracasso não serve apenas para nos deixar mal conosco mesmo e fazer com que nós percebamos que não fomos exitosos. O fracasso traz para a gente lições, aprendizados. O fracasso faz com que amadureçamos a nossa visão de mundo, a nossa forma de perceber as coisas, que aprendamos como deve ser feito para que não haja
o resultado ruim, como o exercício imediatamente anterior ao fracasso, que no seu caminhar gera o não êxito. Pois bem, nós vamos, portanto, aqui apontar algumas destas lições, alguns destes aprendizados que nós podemos extrair do fracasso. O primeiro deles é que o fracasso, ele deve ser observado, ou ele tem como pontos de observação 3 diferentes perspectivas. E aí nós podemos apresentar estas 3 diferentes perspectivas do fracasso. São elas: a primeira, a perspectiva externa. Nós sabemos, por vezes, que estamos sendo observados e temos uma noção de quem nos observa. Hoje em dia, com as redes sociais, já entendemos, já alcançamos uma visão, uma interação, um amadurecimento acerca desta questão de que o tempo todo estamos sendo observados por muita gente. Perdemos a noção de quantas pessoas nos observam. As redes sociais trouxeram aí essa proximidade nova, inovadora e estranha de que o tempo todo nós estamos sendo observados por muitas pessoas. Quando a gente entende que é capaz de controlar o ambiente externo para determinar o resultado das nossas ações, nós começamos a fracassar. Moisés tinha certeza de que ele era capaz de monitorar, de controlar o ambiente externo da sua ação. Moisés espera o momento em que ele está só para dar conclusão, para avançar rumo ao cumprimento da sua intenção de fazer justiça com as próprias mãos e matar o homem egípcio. Mas será que nós temos o controle sobre todas as questões que envolvem a ambiência externa do nosso dia a dia, dos nossos atos, das situações nas quais nós nos envolvemos? Talvez um primeiro erro de Moisés, um erro com o qual Moisés aprende, é que nós não temos o controle sobre todas as coisas que estão no entorno da nossa atuação. Ao contrário, nós somos partícipes de um sistema, de uma sociedade, de um ambiente, de uma família, na qual ou com a qual nós interagimos de forma recíproca, de forma a constantemente realizarmos trocas. Apresentamos as nossas perspectivas e recebemos de volta a perspectiva do ambiente, do outro, do nosso contralocutor. Achar que nós temos condições de mobilizar, de controlar todos os atos, todas as situações que integram o ambiente externo, todas as externalidades das nossas ações, com certeza é uma visão bastante limitada e que vai ser aí um contributivo importante para um fracasso. Nós não temos o controle das perspectivas externas. Nós não sabemos tudo o que está ao nosso redor. Nós não somos capazes de monitorar todo o ambiente que está no entorno de nós. E lidar com isso é uma das lições que nós devemos aprender para caminharmos rumo ao sucesso. Se você se frustrar por ser incapaz de controlar a íntegra das externalidades, ou seja, se você estiver
aborrecido ou frustrado, porque não consegue controlar tudo, você viverá aborrecido e frustrado. Nós não conseguiremos nunca controlar tudo. As coisas acontecem para além de nós. A vida se desenrola para além dos nossos limites e campos de observação. E por mais que a gente espere o melhor momento para tomarmos as nossas atitudes, nós estaremos escolhendo o melhor momento sem levarmos em consideração alguma coisa que está fora do campo das nossas perspectivas de externalidades. Às vezes a gente escolhe o melhor momento para abrir um negócio, e era o melhor momento porque nós conseguimos juntar o dinheiro, observamos o mercado, acompanhamos o direcionamento, e ninguém, por exemplo, esperava que ia acontecer uma pandemia. Esse é um exemplo simples de que as externalidades elas não são 100% computáveis e 100% sob o nosso controle. Bom, se você acredita que tem domínio sobre tudo, esse é um primeiro tema que você precisa tratar consigo mesmo, para que você não incorra em fracassos na sua caminhada. A segunda perspectiva do fracasso é a perspectiva interna. E essa é uma das perspectivas mais interessantes. Porque o fracasso é, na verdade, a frustração de uma expectativa. As coisas por si só elas se desenvolvem de forma objetiva. A interpretação de sucesso e fracasso mora na capacidade de linkar o que aconteceu com algum planejamento que a gente tenha feito antes. Então, quando a gente fracassa, a gente só está fracassando porque a gente planejou ter sucesso. E lidar com a não realização da nossa idealização é um problema que nós precisamos administrar internamente. Quando a gente, e graças a Deus fazemos isso, porque somos seres humanos e temos uma capacidade racional abençoada por Deus, Deus nos concedeu esta capacidade. Quando a gente projeta alguma coisa, quando a gente estabelece algum plano, algum tipo de objetivo, nós pré-trilhamos uma caminhada para chegar nesses objetivos. A gente faz uma antecipação mental das etapas que vamos realizar para chegarmos nesse objetivo. E a gente acha que as coisas vão sair exatamente da forma que a gente estabeleceu. E por vezes, e não poucas, as coisas não saem exatamente assim. E quando elas não saem exatamente assim, as coisas no âmbito externo apenas aconteceram. Mas no âmbito interno, a gente tem a sensação de frustração e de fracasso. Essa sensação de frustração e fracasso, ela pode trazer uma série de consequências. No caso de Moisés, Moisés se colocou numa posição de risco. Ele começou a ser perseguido por Faraó, e isso era um dado objetivo externo. E ao se colocar numa posição de risco, Moisés teve medo. A forma como nós administramos internamente o resultado das nossas ações, o resultado negativo das nossas ações, os nossos fracassos, pode trazer uma série de consequências psicológicas, psiquiátricas, inclusive psiquiátricas. Porque quando nós não conseguimos administrar bem as nossas emoções, a forma como nós recepcionamos as informações, nós podemos entrar, e aí sim, em verdadeiros fracassos emocionais. Desencadear processos depressivos, fecharmos a perspectiva do nosso campo de observação aos limites impostos pelo fracasso. Bom, internamente, nós precisamos entender e precisamos administrar o fracasso como degraus de uma escada. O fracasso é, para a gente, um aprendizado de que nós não fomos capazes
de executar as tarefas que estabelecemos para nós mesmos com a eficiência que nós esperávamos. Isso faz com que nós treinemos essa nossa capacidade de executar e nos garante uma experiência para que possamos dar mais um passo e desta vez executar as nossas intenções de forma melhor, mais eficiente e atendendo à perspectiva de superar aqueles obstáculos que geraram na experiência anterior o fracasso que tivemos. Administrar internamente o fracasso faz com que a gente mude a perspectiva de perceber que fracasso não é apenas um insucesso, mas é uma parte do sucesso do projeto de aprendizado da vida. Quando nós fracassamos, é porque recebemos da vida de Deus condições para, na próxima oportunidade, não repetirmos aquilo. Bem, a terceira perspectiva é essa, é a divina. Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero te dar uma triste notícia. Embora você não soubesse que você em algum momento iria fracassar, Deus sabia. E Deus não nos livra do fracasso. Deus permite o fracasso em várias situações para que nós aprendamos conosco mesmo, com as questões objetivas da vida e, claro, para que Deus, o Supremo Pastor, apacente o nosso espírito e vivamos numa caminhada ainda mais eficiente na perspectiva de cumprir um projeto que o Senhor nos concede. Essa é a perspectiva que devemos ter quando observamos o fracasso, olhando de baixo para cima, pensando que há um Senhor, um Deus, que está no controle de todas as coisas e que Ele, esse Senhor, não fracassa. E é exatamente porque Deus não fracassa que Deus não tem a perspectiva de que fracasso é fracasso. Sob o prisma da observação de Deus, fracasso é ensinamento e aprendizado. Portanto, quando você se sentir absolutamente fracassado, quando você se perceber incapaz de administrar o insucesso, feche os olhos, ore ao Senhor e peça a Deus que Ele amplie o seu campo de observação, porque para Deus não há fracasso, para Deus há aprendizado, há ensinamento, para Deus há exortação, para Deus há encaminhamento, para Deus há etapas de um projeto que não tem como não ser de sucesso. Portanto, essas vertentes de perspectivas sobre o fracasso importam muito para que nós consigamos conviver e superar o sentimento e as sensações derivadas dos insucessos e dos fracassos da vida. Avançando, eu gostaria de elencar com os irmãos 5 lições que extraímos desta experiência de Moisés acerca do fracasso. A primeira delas diz o seguinte: boas intenções não bastam para garantir o sucesso de uma ação. Por vezes, a gente está tão envolvido com o motivo, com a justificativa, com as razões que fazem com que a gente haja num determinado sentido, que a gente acredita piamente que aquilo vai dar certo apenas porque os motivos, as razões legitimam aquele ato. O sucesso não mora nos motivos das ações. O sucesso mora no cumprimento regular de um planejamento que avalie o máximo possível de possibilidades e gere conclusões mais próximas da realidade. Não é
a perspectiva interna, ainda que muito bem motivada, que vai fazer com que você em sua vida tenha sucesso. Moisés tinha certeza que ao matar o egípcio, ele estava fazendo um bem, entre aspas. Por que um bem? Porque aquele egípcio era algoz de pessoas com quem Moisés se identificava. Moisés se identificava com o povo hebreu. Moisés tinha uma relação de identidade. E por isso, quando aquele povo era massacrado, maltratado, escravizado, Moisés se sentia penalizado por aquilo. Havia um sentimento de alguma forma, fazer alguma coisa, um sentimento que movia o coração de Moisés, compungia o coração de Moisés para que ele fizesse alguma coisa. E Moisés decidiu fazer alguma coisa. E o que Moisés fez? Matou um homem que simbolizava, naquele momento pontual, específico, o contexto de coisas que faziam com que o povo de Israel estivesse submetido, o povo judeu estivesse submetido ao povo egípcio. Moisés resolve externalizar, colocar para fora aquilo. E como ele faz isso? Matando aquele homem. Mas, infelizmente, não há sucesso baseado apenas em boas intenções. É necessário que nós consigamos olhar além das intenções e dos limites do nosso campo de visão interna. Por vezes, irmãos, nós estamos vendo tantas injustiças acontecendo nesse mundo, todos os dias, tantas coisas ruins, tantas pessoas boas que são vítimas de ações tenebrosas, tantas pessoas ruins que estão em posição de prestígio, tantas coisas injustas que se repetem no dia a dia da sociedade. E a gente se sente com a necessidade de fazer alguma coisa. Faz parte do sentimento do amor, olhar para o outro e colocarmos-nos no lugar dele. Mas precisamos pensar e avaliar as melhores estratégias, obter de Deus sabedoria para agir no tempo e do modo correto, sob pena de que depois tenhamos que administrar um fracasso motivado em boas intenções. Bem, segunda lição é que os nossos olhos podem nos enganar. Às vezes a gente está olhando para alguma coisa e tem certeza de que aquilo é daquele jeito, porque é como nós estamos vendo. Mas os nossos olhos podem nos enganar. Moisés se enganou pelos seus olhos. Moisés tinha certeza que ele estava sozinho e que ele mataria aquele egípcio e ponto. Nada aconteceria a partir daí, porque ele estava sozinho. Os nossos olhos nos enganam. As nossas avaliações, por vezes, são equivocadas. E nós não temos condições de olhar além dos limites que o nosso campo de visão alcança. Portanto, antes de nós agirmos, nós precisamos criticar o nosso olhar. Perceber que, ainda que nós tenhamos a visão sobre as coisas, nós não temos a visão sobre tudo. E é exatamente ter a consciência da possibilidade de que a nossa visão nos engana, que faz com que nós tenhamos a capacidade de avaliar riscos além do nosso campo de visão e de tornar a nossa avaliação mais sensata e mais adequada. Portanto, não se deixe enganar pelos seus olhos. Ao contrário, feche os olhos para fazer a sua avaliação, não apenas com a sua mente e a sua capacidade crítica, como também pedindo a Deus sabedoria e orientação para tornar as suas escolhas as mais próximas da realidade, do seu objetivo e, claro, da vontade de Deus. Bem, a terceira lição é que nós necessitamos exercitar constantemente a autocrítica para não perdermos a real perspectiva sobre nós mesmos e sobre as nossas ações. Você deve já ter ouvido a expressão
comum hoje em dia, corriqueira, e usada para classificar o outro normalmente, a gente poucas vezes faz essa avaliação sobre nós mesmos, mas diz, fulano de tal é sem noção. Já ouviu isso? Jovens e adolescentes normalmente usam essa expressão, fulano de tal é sem noção. Normalmente a gente usa essa expressão para classificar comportamentos que estão desajeitados, que estão fora de um contexto, que não deveriam, numa perspectiva ordinária, terem sido implementados da forma como foram. E pessoas que regularmente lançam mão de comportamentos sem noção são pessoas consideradas por nós sem noção. Esse exercício de autocrítica é muito importante. A gente precisa saber quem a gente é, onde a gente está, para onde a gente está indo, qual é o nosso papel, para que a gente não invada espaços que não nos foram liberados. Esse exercício de autocrítica é muito importante em todas as relações, nas relações sociais, nas relações de amizade, nas relações familiares. É necessário respeitar espaços que nós não temos legitimidade, não temos autorização para entrar. Pois é, esse exercício é algo que nós devemos praticar, nós devemos reiterar, nós devemos exercitar para que consigamos apurá-lo cada vez mais e não acontecer conosco o que aconteceu com Moisés. Moisés vai se meter na briga dos dois hebreus e toma um fora. E recebe uma resposta, diz, quem é você para se meter aqui? Quem te constituiu o juiz ou príncipe sobre nós? Irmãos, hoje em dia, muitas pessoas, o mundo de uma forma geral, principalmente derivado desse momento de individualismo extremado que a gente andou vivendo, as pessoas, elas exercem sobre si mesmas uma avaliação equivocada e hipertrofiam por vezes por vezes hipertrofiam e por vezes reduzem a sua importância dentro do contexto social, né? A sua participação, vou chamar de importância, vou corrigir a palavra importância, todos nós somos importantes, mas a sua participação, seu papel, nós precisamos saber o nosso papel para que consigamos ter sucesso e não sejamos fracassados. Se a gente busca exercer funções que não são nossas, papéis que não nos foram dados, a gente pode acabar se frustrando e não tendo sucesso. Bem, conhecer a ti mesmo é um exercício que devemos realizar diariamente para que possamos conseguir receber do Senhor o encaminhamento necessário para darmos os passos seguintes na caminhada da vida. Letra D, ou quarta lição que nós podemos tirar é que nós agimos nos limites das nossas legítimas posições. E, como lhes disse, a perspectiva sobre nós mesmos faz com que nós consigamos observar esses limites. Mas nós não somos capazes de agir além desses limites. E conhecer esses limites é muito importante para que nós não tenhamos fracassos. Portanto, não adianta a gente entender que sozinho vai mudar o mundo. Não adianta a gente buscar cumprir funções que não estão no campo das nossas competências. Não adianta a gente se superinvestir de responsabilidades que não nos foram outorgadas dentro do escopo que nós participamos, seja social, seja no emprego, seja na família. Nós vamos apenas conseguir realizar as funções que estão no escopo das legítimas posições, dos papéis que nós exercemos. Moisés não era juiz sobre
a briga, a vida entre os dois hebreus. Não havia lhe sido constituída esta autoridade. E por isso não adiantava Moisés ter a melhor das boas vontades para dirimir aquele conflito, porque ainda assim não seria possível fazê-lo, porque isso não estava no escopo de funções que Moisés tinha no rol do seu papel social. Irmãos, nós precisamos conhecer os limites das nossas atuações, para não nos cansarmos, para não nos frustrarmos, para não exercermos de uma forma descontrolada funções que não nos cabem e, com isso, acabarmos não tendo sucesso e não cumprindo o papel original que nós estamos incumbidos. Não quer dizer que, se você quer cumprir uma determinada função social, você não deva persegui-la. Deve. Ganhar legitimidade para fazer algo de bom é parte de um projeto de sucesso, mas executar antes de alcançar esta função pode te gerar um resultado negativo. Então, essa autoavaliação de papéis é muito importante. E a última lição que eu extraio é que, diante do fracasso, nós conseguimos fugir dos outros, mas nunca conseguimos fugir de Deus e de nós mesmos. Moisés, com medo, corre e vai para Midian. Se esconde lá. Mas lá Moisés é obrigado a conviver com ele mesmo. Lá Moisés é obrigado a conviver com o fato de que ele não se afastara das suas próprias convicções. E ao chegar, Moisés já se depara com uma situação de injustiça. Homens egípcios, pastores egípcios, tentando afastar as pastoras do local do poço, do local onde os animais bebiam água. Moisés briga com aqueles homens, Moisés defende as pastoras, Moisés dá de beber aos animais. Moisés tinha valores, convicções, Moisés tinha formação, Moisés tinha sentimentos que ele poderia ir para qualquer lugar, no Egito, em Midian ou no deserto. Moisés era Moisés. E é exatamente esta perspectiva que, diante do fracasso, nós também precisamos aprender. Nós não vamos conseguir fugir do fracasso quanto à sua perspectiva interna. Quando nós tivermos algum insucesso, nosso caminho natural será aprender a lidar com este insucesso e superá-lo numa nova ação. Mas o fracasso, e as consequências psicológicas, emocionais de um fracasso vão permanecer conosco, aonde quer que a gente esteja. Nós não conseguimos fugir de nós mesmos. Nós vamos nos acompanhar para onde quer que a gente vá. E é exatamente por isso que, diante do fracasso, a nossa postura deve ser de aprendizado e enfrentamento, e não de fuga, porque aonde quer que você vá, você estará com você mesmo. Segundo, Deus está conosco em todo tempo e em todo lugar. E Deus sabe das nossas necessidades, das nossas frustrações, dos nossos fracassos. Deus está acompanhando o encaminhamento da nossa trajetória, do nosso projeto de vida. E ainda que você fuja para um outro país, para um outro estado, para um outro município, para um outro projeto, diante de um fracasso, você e Deus, nesta relação que existe entre você e Deus, continuarão dialogando sobre as experiências ruins que você teve. Portanto, diante do fracasso, a melhor opção é aprender. Diante do fracasso, a melhor opção é a superação. Diante do fracasso, a melhor opção é a resiliência, para que nós consigamos permanecer buscando o caminho do sucesso. Deus nos ajude
a trilhar a boa trajetória de experiências e aprendizados com os fracassos que tivermos, para que cheguemos ao sucesso da plenitude de realização da vontade de Deus em nossa vida. Vamos orar? Pai Celestial, te agradeço por este momento de aprendizado, que a Tua palavra fique em nosso coração, que nós aprendamos com os fracassos, vençamos as etapas e sejamos vitoriosos, não porque observamos as coisas numa perspectiva local, temporária, humana e limitada, mas porque conseguimos, fracassando em vários momentos, entender os limites que nós temos, mas que o Senhor não tem. E por isso, caminhamos de forma altaneira, carregados pela sua visão, Senhor. E por isso, somos vitoriosos. E por isso, chegaremos aos objetivos que o Senhor tem para nós. Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Bom, ao final aqui da nossa aula, eu convido você a convidar tantas pessoas quantas você puder para estarem conosco, aprendendo um pouquinho mais da Palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Vem com a gente, assiste às aulas, traga os seus amigos, convide pessoas. Estamos na campanha permanente dos 100 amigos da Bíblia. Seja você também um amigo do aprendizado e do conhecimento da Palavra de Deus e ajude outras pessoas semeando essa palavra que é tão frutífera, que sempre gera bons resultados. Deus abençoe. Até a próxima.